meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genário Viana. Bom, nós hoje vamos dar continuidade aos estudos de História e vamos falar sobre o capítulo 10. O capítulo 10 será dividido em duas etapas, ou seja, 2 vídeos, ok? Vamos lá? Vamos estudar mais um pouco? Beijo grande! Olá, tudo bem? Vamos lá. Estou falando com minhas turmas do oitavo ano, certo? Capítulo 10, parte 2, período regencial e suas revoltas. As revoltas regenciais foram rebeliões que ocorreram em várias regiões do Brasil durante o período regencial, que durou exatamente 9 anos, de 1831 a 1840, e aconteceram em função da instabilidade política que havia no país, ou seja, a falta também de um governo forte e das condições de vida precárias da população pobre, que era a maioria naquele período. E quais foram as principais revoltas? Foram muitas, vou falar sobre as principais. A cabanagem, que acontece de 1835 a 1840, onde? Na província do Grão-Pará. E os revoltosos foram os índios, negros e cabanos, pessoas que viviam em cabanas às margens dos rios, do qual deu origem ao nome da revolta. As causas foram as péssimas condições de vida da população mais pobre e o domínio político e econômico dos grandes fazendeiros. Outra revolta? A Balaiada, que acontece de 1838 a 1841, onde? Na província do Maranhão, e os revoltosos foram as pessoas pobres da região. Artesãos, escravos e fugitivos, os quilombolas. As causas? A vida miserável dos pobres, grande parte da população naquela época, e a exploração dos grandes comerciantes e produtores rurais. Outra revolta, a Sabinada, que acontece em 1837 a 1838, onde? Na província da Bahia, e os revoltosos foram os militares, a classe média e pessoas ricas. Olha aí, hein? Mudamos de classe. E as causas? O descontentamento dos militares com os baixos salários e revolta com o governo regencial, que queria enviá-los para lutarem na Revolução da Farroupilha, no sul do país. Já a classe média e a elite queriam mais poder e participação política. Também tivemos a Guerra dos Farrapos, em 1835 a 1845, onde? Na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Os revoltosos foram os estanceiros, militares libertários, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas. E suas causas? O descontentamento com os altos impostos cobrados sobre os produtos do Sul, que são o couro, mulas, charque. Revolta também contra a falta de autonomia de suas províncias. Também tivemos a revolta dos malês, que acontece em 1835, na cidade de Salvador, província da Bahia. E os revoltosos foram os escravos de origem muçulmana. E as causas? Esses revoltosos eram contrários à escravização e à imposição do catolicismo e às restrições religiosas. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o golpe da maioridade. Pois bem, com todo esse tumulto, com um grande número de revoltas e motins ocorridos ao longo do período regencial, vai assustar as lideranças políticas do Império, principalmente os grupos que estavam no alto poder econômico e político. O temor dessas pessoas era que esses movimentos acabassem levando ao fim da escravidão, coisas que eles não queriam, ou a fragmentação do território brasileiro, como aconteceu lá na América Espanhola. Assim, cresceu, principalmente entre os políticos, a defesa da ideia de emancipar Pedro de Alcântara,
o filho de Dom Pedro I. O rapaz já estava com 14 anos na época, mas caso fosse emancipado, poderia ser coroado imperador do Brasil. Bom, tivemos a adesão então da população, da Câmara e do Senado, que aprovaram em 1840, em julho de 1840, um projeto que concedia a maioridade ao jovem príncipe. Pedro, então, foi declarado emancipado, recebendo o título de Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor do Brasil. Sua coroação ocorreu, então, em 1841. Pois bem, Dom Pedro I foi o governante que mais tempo ficou no poder no Brasil, tendo saído somente em 1889, quando finalmente foi proclamada a República no Brasil. Mas isto é assunto para o próximo capítulo. Um beijo!